Olá pessoal, tudo bem? Qual é o papel da relação mãe e filha na transformação, na possibilidade que possamos discutir vida, o nascimento, a vida e a morte e o renascimento? Como podemos, através dessa relação, discutir a simbologia que tudo isso representa nas nossas vidas? Eu vou contar para vocês uma pequena parte do mito de Deméter, Core, a transformada Perséfone e Hecate, a deusa das sombras. Bem-vindo aos Jornadas Mitológicas, eu sou Dalmo Silveira de Souza e você vem comigo. Narrar a mitologia de Deméter, a gente pode ficar aqui horas a fio porque é uma simbologia muito rica. A simbologia da Grande Mãe por si só na mitologia é gigantesca. Caberia aqui horas a fio para a gente poder falar. Eu vou fazer apenas um recorte, porque nesse recorte o que é que eu preciso trazer para vocês? A relação entre a mãe e a filha para simbolizar aquilo tudo que a gente vai falar de vida e de morte. A deusa Deméter é a deusa da terra fertilizada. Um dia, Deméter se apaixona por Zeus, o poder, e juntos concebem uma filha. A filha se chama Core, a eterna juventude, a beleza eterna. Mãe e filha são a personificação de algo totalmente unificado. As duas ficavam juntas todo o tempo. Contudo, um dia, Deméter foi dar uma volta no planeta, uma volta na Terra maior ainda. E Core ficou sob o cuidado das suas amigas. A jovem caminha num lugar belíssimo até que vê uma flor de narciso, deixada ali por Gaia, a simbologia da Terra profunda. Core, ao se deparar com a flor, vai ao encontro dela. Nesse momento, a Terra se abre e o deus Hades Plutão rapta Core para o seu mundo dos ínferos. Apenas se escutou um grande grito de quando a deusa foi raptada. Deméter tenta procurar por todos os lugares, porque volta e não encontra a filha. A deusa Hecate, a deusa das sombras, a deusa que tem a simbologia da lua, a simbologia daquilo que está na noite, ouve o grito também, mas não sabe quem é o raptor. E Hecate, a parte das sombras, junto com Deméter, começam a procurar pela terra, aonde está Core. E a procura é em vão, porque Core está no meio da terra, está nos ínferos. E elas procuram, ninguém ousa dizer o que aconteceu, todos que de alguma forma sabiam do que tinha acontecido não contam. Até que no 10º dia, o deus Hélio, o deus do sol, apiedado de Deméter, conta então o que aconteceu, que Hades Plutão havia raptado Core. Deméter fica numa desolação enorme. Deméter fica completamente perdida, porque a sua filha, o símbolo de sua vida, não existe mais. O fruto de sua vida não existe. E Deméter começa então a se afastar do mundo. A terra começa a ficar seca. A terra não produz mais nada. E os homens começam a implorar a Zeus, o Senhor do Olimpo, que volte a fertilizar a terra, porque a terra eles plantam nada dá. Deméter está numa desolação enorme. Ela não quer mais produzir nada. A simbologia aqui é da mãe que produz algo, que traz algo, e que a filha precisa, de uma forma ou de outra, resplandecer. Ou seja, o nascimento traz a vida. Quando a vida não tem sentido, a gente fica como Deméter, sem nada produzir, sem poder dar nenhuma simbologia, nenhuma força para a nossa própria existência. E o que vai acontecendo no mito? No mito, a deusa Deméter fica tão entristecida, que nada então é mais produzido. Ela até tenta ensinar aos homens como fazer agricultura, mas é vã, porque ela está tão triste, ela está tão sem sentido que nada acontece. Contudo, os deuses mandam até Deméter a deusa Íris. Íris é o símbolo do arco-íris, é o símbolo da aliança entre
entre a terra e o céu. E a deusa então fala: sua filha encontra-se lá nos ínferos, sua filha está lá com Hades Plutão. Deméter então fica desolada porque sabe que a filha não vai poder voltar. Então Íris, esse símbolo da luz do arco-íris, desce até os ínferos e lá ela vai convencer Hades Plutão que essa deusa que estava lá no meio dos ínferos, Core, possa vir parte do ano ficar com sua mãe e parte do ano ficar então com seu marido. E aí a gente tem o nascimento de Perséfone. Essa é uma deusa que muitas vezes se fala, mas a gente não vai explorar todo esse mito aqui. Perséfone fica sendo a rainha dos ínferos, a rainha que mora junto com Hades, Plutão, lá no mundo dos infernos, no mundo onde os mortos habitam. E, com o tempo certo, essa semente volta à terra e é Core, a senhora da juventude, que fica junto com a sua mãe, a terra. Essa simbologia toda vai falando então disso que eu falei com vocês sobre o sentido da vida. Quando a nossa vida perde o sentido, é quando aquele momento em que a gente não consegue compreender a riqueza, a possibilidade do que a nossa vida representa. A gente não consegue trazer para a vida algo realmente significativo. A exemplo daquilo que Deméter faz, que é trazer a vida através do poder com esse senhor dos raios, que é Zeus, é trazer a vida para que a vida possa resplandecer. Quando a gente fica na vida sem esse sentido, é como se a gente morresse. É como se a gente tivesse meio zumbi caminhando pela vida numa situação nem muito clara, nem muito vivo, nem muito morto. É como a gente estivesse dizendo: eu estou sobrevivendo à vida. A vida acontece quando a gente pode dar sentido a ela. Esse sentido não trata-se de uma questão filosófica, espiritual, psicológica. É o sentido de viver a cada momento a plenitude de ser humano, de estar presente naquilo que está acontecendo. Poder trazer para a minha vida a possibilidade dessa eterna juventude, essa vontade constante de descobrir o novo, de se divertir, de ter a leveza de trazer a vida, de poder aproveitar cada momento que a vida tem. Ora, na própria simbologia, a deusa que faz isso sofre quando perde a sua filha. É a mesma coisa que acontece conosco. A gente vai perdendo e sofrendo quando a gente se distancia desse princípio de dar sentido à vida, de olhar a vida como um grande desafio, olhar a minha vivência na vida como uma atitude presente e uma atitude de garra, de energia, de querer estar ali. Quando a gente não integra isso tudo, quando a gente não olha o nosso outro lado, a gente apenas sobrevive. Por isso que nesse mito a gente conta a história dessa outra deusa, a deusa Hecate, a deusa das sombras, é a grande mãe que também habita o mundo da noite, para que a gente possa pensar um pouco que é na integração, quando a gente para de reclamar da vida e consegue de fato viver o que está acontecendo, trazer a sombra para a luz, não ficar divagando sobre a vida, sobre ela tem um sentido, não tem, mas de fato concreto, poder aproveitar cada momento da vida. Então, na mitologia, a gente vai ter a deusa que produz a vida, a própria vida e a morte, simbolizada aí por tudo isso que representa Hecate. O renascimento é a Perséfone, que é essa deusa que vai até o mundo das sombras e traz a eterna beleza. A beleza que a gente não tem que entender apenas como uma beleza estética, não é assim o quanto eu sou bonitinho. A beleza é o sentido de estar vibrando pela vida. Olhar a vida com beleza, olhar a vida com toda a energia, o amor que a vida pode produzir. Novamente, isso não significa que eu não tenha sofrimentos. Ao contrário, os desafios e os sofrimentos fazem parte da vida. Como que eu lido com isso? Como que eu posso
sentir as coisas e trazer a vida, a energia vital, esse fruto para estar sempre comigo, em que eu não fique apenas na sobrevivência, mas é que eu fique ativo naquilo que a vida me propõe. Como eu disse para vocês, esse é um mito que a gente pode dar uma aula inteira. Ele é cheio de riqueza, cheio de simbologia. Mas por hora é trazer um pouco do quanto na relação mãe e filha, a gente tem sempre essa produção. Afinal de contas, a gente precisa entender que é na relação mãe e filha que a gente produz o feminino eterno, que a gente está sempre conduzindo isso que faz com que a vida jorre, que a vida simbolize algo maravilhoso, que é a possibilidade de trazer o amor para o nosso mundo. Você gostou? Você curtiu? Tá na hora de você acionar aquele sininho e você dar aquela curtida. Quando você aciona o sino, você vai ser informado. Quando você dá a curtida, você me ajuda a produzir mais esses vídeos e poder trazer mais de Jornadas Mitológicas para você. Até a próxima!